Tá começando agora mais uma edição do Copacabana Talks. E dessa vez com uma pessoa que gosto muito, admiro muito. Fico muito feliz que veio aqui conversar comigo. Pedro Duarte, vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo Partido Novo. Se apresenta aí, Pedro. Fala, Tarcísio. Primeiro é um prazer estar aqui mais uma vez. Já são alguns anos que a gente se conhece, está sempre conversando nas mais diferentes pautas, né? Exato. Até porque você é um cara versátil pra caramba. A gente foi muito forte na cervejaria, na época de cerveja artesanal. Exato. Mas depois já passou por vários outros empreendimentos e aí agora setor elétrico eu também gosto bastante. Mas meu nome é Pedro Duarte, tenho 33 anos, sou advogado de formação, cursei Direito na PUC-Rio, estou vereador desde 2021, fui eleito, na verdade, em 2020, ainda com 29 anos, e estou agora finalizando esse primeiro mandato, em breve, daqui a alguns poucos meses, tem eleição novamente, a gente vai para a urna, mas hoje o foco é falar um pouco do que eu aprendi, né, nesses 4 anos, acompanhando o dia a dia da cidade. E eu entrei na política, não tenho família na política, meu pai vende flores no CADEG há 40 anos, minha mãe tem uma pequena ótica. Eu entrei nessa porque, desde o ensino médio, eu me vejo como liberal, entrei na universidade e quis questionar o status quo, o modus operandi que estava lá impregnado, e eu cheguei a ser presidente eleito e reeleito do Diretório Central de Estudantes da minha universidade, e dali levei adiante essa vontade, esse propósito de fazer parte da política. Cara, muito legal mesmo. E assim, é difícil você ver alguém de fora da política conseguir introduzir, entrar ali, ter voto, enfim, parabéns mesmo. Não, obrigado. E como é que era encarar o pessoal lá na época de diretório acadêmico? Porque você meio que fez um marco ali, né? Geralmente, historicamente, um diretório acadêmico é mais voltado para o lado de lá, e você foi lá e conseguiu tirar os caras de lá, conseguiu fazer uma gestão. Conta um pouco como é que foi esse início aí. Muita gente me pergunta o dia a dia da Câmara, se é uma selva, se é muito pesado. Falo, olha, é melhor do que minha época de movimento estudantil. Então, eu acredito que, de fato, assim, a época mais dura que eu já tive de embate, de confronto, de ataque pessoal, foi na época de movimento estudantil. Porque quem já acompanhou, já viu um centro acadêmico, sabe que a galera consegue ir num nível muito baixo. No caso, era uma gestão ligada ao PT durante 6 anos seguidos. Eu montei uma chapa de oposição, que era uma chapa de centro liberal, que tinha a pauta ali da transparência, que o DCE, de fato, fosse dos alunos e não de meia dúzia de militantes, que organizasse aquilo, fosse mais estudantil, né, e menos político, essas pautas clássicas. E depois que eu fui eleito com 51% dos votos, então assim, no fio do bigode, a galera tomou um ódio muito grande de mim, muito pessoal. Sim. Então eu tomei notas de repúdio, ataques na pessoa física, imagens memes, né, me atacando, questionaram minha família. Cheguei, não sei se você vai lembrar de uma, inventaram que eu era filho do dono da Ambev. Sim, verdade. Esse caso, aí eles começaram a dizer, ele é filho do dono da Ambev. Eu falei, quê? Meu pai vende flores do Cadec, não pode ir lá visitar. Ambev e Cadec tem uma diferença aí, né? Se meu pai fosse dono da Ambev, eu não tava aqui discutindo com esses caras, discutindo com esses imbecis. Eu tava, né, viajando o mundo. Porque, então assim, umas coisas... Mas inventam, muitas mentiras, muito ataque pessoal. Então eu diria que foi a época assim, mais estressante. Sim. Né? Porque eu vejo que na política, que tem vários problemas, a gente pode entrar neles aqui, mas existe um mínimo de cordialidade que a política tem, né? De, olha, eu vou atacar, mas eu vou atacar até aqui, né? Eu vou tentar jogar... respeitar da cintura para baixo. Mas, infelizmente, nessa época de movimento estudantil, cara, a galera não tinha limite. Não tinha limite. Mas a nossa reeleição foi a prova de que o trabalho foi bem feito, né? Eu fui reeleito com 70% dos votos. Então, apesar de toda a baixaria, a gente conseguiu ter uma ótima votação. Mas, cara, era muita baixaria. Sim. Muita baixaria. Não sabia que tinha sido reeleito, não. Foram 2 mandatos, né? Foram 2 mandatos. Cara, foram 2 mandatos. E, bom, daí pro movimento estudantil, chegar lá na Câmara dos Vereadores... Como é que foi a diferença? Como é que foi o choque? Porque, assim, eu gosto muito de política, né? Claro. Então, como é que é você ser vereador de uma cidade vindo com... tão diferente do que os caminhos que as outras pessoas fizeram para chegar ali, tendo seu curral eleitoral e tal. Você foi mais um voto ali no dia a dia, falando com... De opinião. De opinião, exato. Como é que foi isso? Como é que foi lá a chegada? Como foi essa adaptação? Cara, é bem chocante, né? Seja pelo lado de eu ser de um voto de opinião, o que é uma minoria dentro da Câmara, não sou o único, tem alguns outros, Sim. mas é uma minoria, a ampla maioria dos vereadores são eleitos, por isso dos bairros, né? O cara é o grande representante do Meia, de Irajá, Sim. de Campo Grande. Ele tem da Ilha do Governador, exato. Cada um tem ali o seu feudozinho, a sua área que essa pessoa manda e desmanda. E o meu voto não, o meu voto é muito esse de opinião. Eu dou as minhas opiniões nas redes sociais, nos debates, nos podcasts. E quem concorda, gosta e vota. Quem não concorda,
diverge, critica e pontua. E é assim que a democracia realmente tem que ser. Mas esse é muito padrão do meu voto. E aí já é um choque. Sim. Porque você quer discutir pautas, você quer discutir projetos, né? E as pessoas querem negociar a obra e querem negociar cargos. Então, você já tem um desalinhamento no dia a dia da Câmara. O segundo choque é a idade também, né? Eu com 29 anos eleito, um dos 3 mais jovens da Câmara. Legal. Né? E logo depois, assim, a galera é de 40 para cima. Sim. Então, você já tem uma diferença aí de geração. Então, muitos dos vereadores não entendem o que é essa dinâmica do voto de opinião. Que você fala, cara, eu vou ser cobrado por isso. A pessoa, não, Pedro, quem vai ver que você votou? O meu eleitor vê que eu voto. Não, ninguém vê quem vota, as pessoas quem vota o quê. Eu falei, que isso, cara? Sai no painel, sai no Diário Oficial, as pessoas me cobram, as coisas... A imprensa noticia. Então, primeiro, assim, um choque geracional. E no primeiro momento, um certo... Não vou dizer desrespeito, mas assim, um minimizo, tipo assim, ô garoto, calma aí, você tá, calma, entrou agora no ônibus, quer sentar na janela, só que, pô, você vira e fala, meu amigo, eu tive 10 mil votos, você teve 7. Cara, então, às vezes você vira, tipo assim, óbvio, depois que tá eleito, é que nem vestibular. Passou em primeiro, passou na última vaga, tá dentro. Não, a Câmara tem a mesma lógica, mas ao mesmo tempo, o cara quer te apequenar, aí você fala, meu amigo, você teve 7 mil votos. Pequenado. Eu teve 10. Então, assim, se é pra desmerecer alguém, né? Seria eu te desmerecendo, mas não vou fazer isso. Agora, você pode respeitar, né? Que eu tive, inclusive, mais votos que você pra estar aqui dentro e ouvir a opinião que eu tô dando. Né? Então, os primeiros meses foram de muito embate, até ganhar um certo respeito, de ver, não, pô, o moleque entende, o moleque sabe conversar, ele tem boas ideias, se a gente tentar isolar ele vai dar trabalho, é melhor botar pra sentar na mesa. Então, eu diria que esses são os dois maiores desafios, né? São vários lá dentro, mas esses dois são os maiores. É o desalinhamento pelo estilo de mandato e a idade. Porque, de fato, no início é muito tratado. Até hoje tem um pouco, só que, né, depois de 3 anos já caindo na porrada, o cara, ó, o Pedro, eu refletiria. Esse cara veio de movimento estudantil, bicho louco, eu pensaria 2 vezes antes de brigar com ele. E, assim, às vezes dá a percepção, assim, das pessoas que não andam as coisas lá dentro. Talvez a minha, a gente olha sempre aprovando o mesmo projeto de lei, sempre as mesmas pautas, as mesmas discussões, e se passa mais um ano, se passa mais alguns mandatos e tem a sensação que as coisas não andam, enfim. E aí uma pergunta a você, de fato, como é que é a negociação, enfim, como é que é para botar em pauta? Existe pelo menos um mínimo que a Câmara pensa, para o Rio de Janeiro funcionar bem, a gente tem que pelo menos olhar isso daqui para as coisas andarem. Como é que é feita essa seleção? Vamos lá, essa aí tem uma reflexão grande por trás. Porque as pessoas muitas vezes confundem o que é aprovado na Câmara com o que elas sentem no dia a dia delas da cidade. Legal. E aí a gente tem poder legislativo e poder executivo. Sim. Então você vai ter o poder executivo que faz a conservação, que faz o asfalto, que faz a poda, que mantém a cidade funcionando, naquele trabalho de zeladoria. E as pessoas meio dizem, vocês ficam aprovando aí projeto de lei, eu não vejo meu dia a dia mudar. Não necessariamente seu dia a dia vai mudar, porque a gente pode estar votando, por exemplo, uma questão tributária, né, de ISS, de IPTU, que se você não é daquele setor específico que a gente está debatendo, talvez você não saiba. Então, por exemplo, quando eu mudo normas da construção civil, a pessoa final, o cidadão carioca, ele só vai lá e compra o apartamento. Mas ele não sabe que a construção daquele apartamento seguiu dezenas de leis de código de obras, de licenciamento, de pé direito, de altura do prédio. Ele só vai lá e fala, eu comprei um apartamento. Mas mal sabe ele que talvez a gente tenha facilitado a legislação de construção ou a Câmara poderia ter dificultado a legislação de construção. Ele só compra o produto final. Ele, esses vereadores estão legislando do quê? Meu amigo, eu legislei sobre a construção do seu prédio. Só que você não acompanha isso. Você é incorporador? Você é construtor? Você é médico, não acompanha isso. Não, você é médico. Então você não sabe que eu estou legislando sobre isso. Então acaba que cada pessoa... Elas associam essas duas coisas. O dia a dia da cidade com a legislação. E não necessariamente as pessoas percebem diretamente o que os legisladores estão votando. Porque é muito setorial. Aí o segundo caso, que conecta também. A Câmara vota, sim, muitos projetos. Às vezes até demais. Sim. E alguns que são inúteis, como nome de rua, medalha, essas coisas que realmente é chovendo molhado. Só que essa legislatura mesmo, a gente votou 2 reformas da Previdência, uma reforma tributária, 2 projetos sobre recuperação do centro a nível de construção civil, um plano diretor que é atualizado de 10 em 10 anos. Poderia listar aqui vários projetos. Só que, por exemplo, se você não é servidor público, você sabe o efeito de uma reforma da Previdência Municipal?
Dificilmente. Exato, dificilmente, porque você não paga aquela alíquota, né? Você paga o INSS, que é federal, mas o regime de previdência dos servidores municipais a gente discutiu. Teve normas fiscais sobre como a prefeitura realiza seus gastos. Se você não é da prefeitura, você não sabe que a gente mudou a forma como a prefeitura gastos. Sim. Então é isso, as pessoas têm uma dificuldade do dia a dia. E para finalizar essa questão da demora, né, um projeto, por exemplo, como uma reforma da Previdência. Ou agora, pegar um caso que as pessoas estão acompanhando mais, que é a reforma de São Januário. Tá. Do Vasco. Sempre que hoje a gente teve reunião sobre. Muita gente vira e fala, vocês são lentos. O projeto chegou em novembro, até hoje não foi votado. Tem gente que acha que o projeto vai ser votado em 2 semanas. Vamos lembrar, são 51 vereadores. São mais de 20 comissões que a Câmara tem. Um projeto como esse é um projeto de 500 milhões de reais. Na verdade, seria temerário uma Câmara de Vereadores de uma cidade como o Rio de Janeiro, de uma reforma de um estádio, né, sendo vascaíno ou não, um dos estádios mais importantes da história do Brasil, assim como o Maracanã né, como o Newton Santos como vários outros são, você votar isso em 2 semanas. Então, o processo legislativo, ele já é naturalmente, e é assim aqui na Inglaterra, na França, na Alemanha e quase todas as democracias do mundo, ele é para ser meio lento. Tá. Porque ele tem que ter audiência pública, que senão depois o cara vira e fala, eu não fui ouvido. Então vamos ter que ter audiência pública. Só que para ter audiência pública, o projeto tem que demorar mais. Porque senão não tem o tempo de marcar audiência pública. O projeto de São Januário são 3 audiências públicas. Uma em São Januário, uma na Barra da Tijuca e uma na Câmara. O plano diretor da cidade foram 42 audiências públicas. Então, às vezes, as pessoas reclamam, a Câmara não me ouve, e em outro momento elas dizem que é lento. Para eu te ouvir, o projeto vai demorar mais. Não tem como ser, é um ou outro. Então, por isso também as pessoas às vezes falam, a Câmara demora. O Poder Legislativo demora um pouco. Sim. É um espaço onde os projetos de leis têm que ser maturados. Você tem que ter um processo de debate. Imagina o setor elétrico, você sabe. Sim. Você não pode mexer numa regulação assim. Não, o Estado do Rio de Janeiro tem essas particularidades do ICMS sendo cobrado onde não devia, a Light, enfim, tem uns pontos aí também. Agora, uma dúvida. O que implica... Fala um pouco mais desse plano de reforma do Vasco aí, porque eu tô flamenguista, né? Eu consumo conteúdo mais direcionado ali. Mas tem um projeto similar que tá começando a ser discutido agora do Flamengo. São Cristóvão, então esse Boa, exato. É por isso, né? Que na verdade você tem um potencial construtivo, ou seja, um direito de construir, que todos os terrenos da cidade têm. Todo e qualquer terreno. Você que mora num prédio, o seu terreno, onde foi construído esse prédio, tinha um potencial construtivo que foi usado para construir o seu prédio. Tá. A mesma coisa para uma casa. Todo terreno na cidade ele tem um determinado potencial construtivo. E, naturalmente, o terreno de São Januário ele tem um potencial construtivo. Você poderia ali erguer diversos blocos de prédios, grandes condomínios. Claro. Só que o clube é um estádio e nunca vai fazer esses condomínios. Né? O gramado que está ali, em cima daquele gramado, dava para botar o quê? 3 prédios enormes de 10 andares. Mas você não vai fazer isso, porque vai ser eternamente um estádio. Então, a ideia é pegar esse potencial que poderia ser construído em São Januário e deixar que o clube construa esse potencial em outro lugar. E aí, claro, ele não vai construir. De carbono que você tipo uma compensação. Exato, tipo uma compensação. Exato, é uma compensação, só que é uma compensação que a gente chama urbanística. Entendi. Para você não construir aí, eu vou deixar você construir em outro lugar. Entendi. Por que eu faço isso? Porque é bom para a cidade que São Januário continue existindo. Sim. Porque é um estádio que serve não só ao Vasco, mas quando o Vasco vai bem, impulsiona a região de Benfica, a região de São Cristóvão, o próprio bairro Vasco da Gama, a Cadeg vende mais. O Caju ali também, né? O Caju, toda a região se beneficia. É a Barreira, né? Uma comunidade ali que precisa muito. Então, tudo isso, e você vai ter torcida, você tem visita, né? A economia da cidade, imagina quanto o esporte rende para a cidade do Rio de Janeiro. Então, é de interesse da cidade que aquilo continue sendo um estádio. Sim. Então, a cidade autoriza que o Vasco transfira esse potencial e construa em outro lugar. O clube não vai construir diretamente, ele vai vender para uma construtora. Com esse dinheiro da venda, ela faz a reforma de São Januário. Essa é a ideia. Legal pra caramba. E isso já foi feito outras vezes na cidade, com outros modelos. O Porto Maravilha foi feito dessa forma. Linha, que legal. A Praia da Reserva na Barra, muitas pessoas não sabem. Ali eram terrenos privados. Que poderiam ser construídos como o resto da Orla da Barra. Eram privados? Eram privados, não sabia. O que fizeram? Ali viraram para os donos dos terrenos e falaram, olha, é do nosso interesse que isso aqui continue sendo uma área verde. Mas vocês são donos do terreno. Vamos fazer o seguinte, ao invés de construir aqui, isso aqui vai virar um parque, mas vocês podem transferir esse potencial construtivo para a Avenida das Américas. E assim foi feita a expansão do Barra Shopping. Lembra que a expansão do Barra Shopping é recente? De 2010 para cá? É em cima do potencial
da Praia da Reserva. Na O reserva... nome daquele é Parque Nelson Mandela. Parque Nelson Mandela. Que legal, cara. Eu não sabia isso, não. É? Na época eu lembro que tinha um condomínio que ia ser construído na área. Foi na primeira gestão do Eduardo Paes, né? Isso. E a galera bateu muito. Eu acho que construiu no condomínio, né? É porque... Não, o último foi aquele Grand Hyatt, isso. que foi exceção, porque era de interesse da cidade por causa das Olimpíadas. Então a cidade queria um hotel, ali foi o final. Dali pra frente, não se construiu mais nada. Entendi. Mas era interesse da cidade, isso é interessante. Tá, não sabia que era. Porque assim, onde vai ser o corte, né? Qual vai ser o último? Aí pegava o Grand Hyatt e aí falava, não, mas aqui vai ser um hotel e é bom pras Olimpíadas. Então aí moveram a linhazinha um pouco pra frente, gerou uma polêmica, mas era esse ponto, né? A cidade precisava gerar muitos quartos de hotel. Porque não lembro, a cidade tinha algo com... acho que 35 mil vagas de hotel e precisava de... Era uma exigência, era exigência da Olimpíada, você não sediava, precisava chegar a 60. Você tem que provar pro COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, eu tenho 60 mil leitos na minha cidade. E aí ele autoriza a realização das Olimpíadas. Senão não recebe. Já puxando, você puxou esse assunto de leitos e quartos disponíveis na cidade, é um assunto que está bem em voga, é o Airbnb aí, né, em outros países. Né? Nova York, por exemplo, tem uma série de restrições. Portugal também tem implementado alguma coisa ali. Como é que é esse cenário no Rio de Janeiro hoje, de Airbnb, turismo, ali, quarto disponível? Cara, ele é bem debatido, mas ainda não tão avançado quanto está nos Estados Unidos e Portugal e outros países, né? A gente tem um debate no judiciário que é com relação a isso não estar previsto na convenção do condomínio. E a pessoa sai alugando. Então, às vezes, você tem um condomínio, um prédio pequeno, né? Por exemplo, na Barra tem muita unidade oceânica de 6 unidades. Todo mundo se conhece, é quase uma grande casa. E aí você pega um apartamento e começa a alugar Airbnb. Né? Então, não tem portaria, não tem modelo de segurança. E tem ali toda semana uma família nova. Numa pequena, às vezes numa piscina ali que é dividida entre 6 famílias. Então, isso o STJ começou a discutir e está fixando a tese de que tem que ter autorização expressa na convenção de condomínio. O que já vai tirar muito Airbnb do mercado. Né? Então, hoje está caminhando para isso o nível do judiciário. Essa discussão maior, né, de o Airbnb, ele está tomando a cidade, está esvaziando os hotéis. Eu acho essa discussão muito difícil pelo seguinte. As pessoas dizem, isso está encarecendo os aluguéis por causa do residencial. Mas o hotel, de certa forma, ele também fazia isso porque, ao invés de eu construir um prédio residencial, eu construía um hotel. Sim, verdade. Então, isso também reduz a oferta de apartamentos. Porque, né, ao invés de fazer o residencial... Porque o argumento das pessoas, muitas vezes, é esse. O Airbnb encarece a cidade. Só que se eu não tiver o Airbnb, é simples. Eu vou lá, me vende o seu apartamento, eu vou pegar vários apartamentos, vou demolir e vou fazer um hotel. Isso também reduz a oferta de moradia. Então, e aí, o que por exemplo, estão fazendo agora? Tem vários lançamentos que você vai ver que o cara lança como residencial, mas ele, na verdade, é um hotel. Porque o cara já te vende falando assim, ótimo para investir. E ele já te mostra na simulação, se você botar isso aqui no Airbnb, ele vai te render tanto. E aí você... Então, assim, é bem que um hotel. É um prédio que todas as unidades têm de 26 a 42 metros quadrados. Já tem serviço de lavanderia, coworking. É basicamente um hotel. Só São Paulo é assim, né? Já destinado para Airbnb. Então, assim, qual a diferença disso para um hotel? É simplesmente que essa demanda vai atender. Então, se você proibir isso, o cara vai falar, então tá bom, tá virando um hotel. Sim. Aí, então, eu acho que, na verdade, a cidade, naturalmente, o mercado, né? As pessoas, elas vão escolhendo. Eu quero um quarto de hotel, eu quero um Airbnb. Todo mundo, quando viaja, tem momentos da viagem que eu falo, vai fazer mais sentido o hotel. Tem outros momentos que eu falo, cara, o Airbnb vai ser ótimo, vai variar. Eu quero ou não quero ter café da manhã. Eu quero ou não quero ter a lavanderia. Depende do perfil. Sim. Muitas vezes uma cidade, muito apertada, vou pegar um Airbnb no centro da cidade. Às vezes uma viagem mais, eu quero ir pra praia, numa orla, Nordeste. Eu não vou pegar um Airbnb, eu vou pegar um hotel de frente pra praia, com serviço, pra tomar um drink na beira da piscina de tarde. É perfil de viagem. Sim, entendo. Não, faz sentido mesmo. Acho que foi em Portugal, eles querem delimitar áreas em que pode ter um número máximo de Airbnb por metro quadrado, alguma coisa desse tipo, né? Eu acho que não faz muito sentido também, vamos ficar nessa... E o turismo do Rio de Janeiro, como é que tá assim? Como é que é o panorama atual hoje? Eu vi que a gente conseguiu retornar os índices pré-pandemia, né? 2019 de visitantes. Como é que é o desafio atual hoje? Enfim, o que a gente faz nessa cidade? É um turismo que anda de lado, essa é a triste realidade. Então já são décadas que a cidade tem basicamente o mesmo nível de turistas. Só pegar aí, cara, realmente, assim, década de 70, 80, 90, anos 2000. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Os grandes ativos que a cidade teria, né, ela continua tendo. Então, Pão de Açúcar está aí há décadas, o Cristo Redentor está aí há décadas.
E você cria poucos ativos novos, né? Você tem talvez o Aqua no Porto Maravilha, é bacana e tal, mas não chega a ser aquela coisa que o cara decide viajar para conhecer. Isso complementa a viagem. Né? E acaba que o turista hoje, que vem para o Rio de Janeiro, ele tá ficando cada vez menos dias. E tá invertendo uma lógica que eu acho muito doido. Antigamente a pessoa vinha para o Rio e ela escolhia algum outro lugar do Brasil para conhecer, como Foz do Iguaçu. Agora o cara decide ir para Foz do Iguaçu e fica uns dias no Rio. O Rio vai virando um acessório. Ainda é a maior referência do Brasil, a nível de turista. É a cidade que mais recebe turistas. Mas isso vem caindo, né? E a gente vem perdendo a quantidade de dias que esse turista fica. E o maior problema disso, na minha opinião, é a insegurança. A imagem que o Brasil tem para fora. Toda vez com um chileno esfaqueado na praia, a imagem para o Brasil é horrorosa. Né? Quando você tem um confronto... ou um assassinato como aquele na Praia da Barra, dos médicos que foram confundidos, né? Aquilo é uma imagem horrorosa. As pessoas ficam desesperadas, falam, cara, eu não vou por essa cidade. Então, a cidade ela tem que ser boa para quem vive, ela tem que ser segura para o morador, ela tem que ser confortável no nível de transporte para o morador. Quando a cidade é boa para o morador, ela é boa para o turista. Pode ver as grandes cidades do mundo. Cidades que a gente gosta de visitar são cidades que são agradáveis, inclusive, para quem mora lá. Ninguém quer ir para uma cidade que é desagradável. Então, se a cidade for boa para quem mora, ela é boa para o turista. Mas hoje, infelizmente, quem é carioca sabe, a gente ama a nossa cidade, tem vários pontos maravilhosos, mas é uma cidade de hoje que vem fazendo com que muitos cariocas vão embora. E é uma cidade que a gente se irrita com vários problemas no dia a dia. Você vai andar agora, o Flamengo mesmo. Cara, o Flamengo tem tido uma onda de assaltos. Teve... E aí você sai na rua, você sai do metrô e fala, cara, eu vou guardar meu celular. Você fala, cara, isso é uma cidade agradável? Eu preciso responder uma pessoa na rua, eu chego pro canto da calçada para responder, depois eu volto? Isso não é saudável. Isso não é agradável. E tem vários lugares que a gente não precisa fazer isso, né, no mundo, né? Isso aqui vários. É exceção, né? E a gente não tá precisando nem falar, gente, de, meu Deus, mas o Pedro tá falando de Tóquio. Buenos Aires é mais seguro. Né? Santiago, no Chile, é mais seguro. Lima, você pega a região turística de Lima, Miraflores, Barranco, é mais seguro que o Rio de Janeiro. Mais seguro que Leblon e Ipanema. Compara Miraflores em Lima, Peru, com Ipanema. Pode comparar. Miraflores em Lima é mais seguro que Ipanema no Rio de Janeiro. Lima, não tô falando de Tóquio, não tô falando de Londres, tô falando de Lima. E tem solução? A solução tem, agora, não é fácil, que é uma dificuldade que o carioca muitas vezes tem, né? Ele ignora a política, ele ignora o dia a dia da cidade. Quando ele quer discutir alguma coisa, acaba querendo discutir governo federal. Lula, Bolsonaro, meu amigo, eu também tenho uma opinião sobre isso. Mas vamos discutir a cidade do Rio de Janeiro? Por que a gente elege governadores tão ruins? Por que na prefeitura do Rio de Janeiro a gente está preso no mesmo grupo político há 30 anos? Por que a gente não testa algo diferente? Quantos vereadores você conhece? Quantos vereadores o eleitor conhece? Ele, que nem às vezes eu gravo um vídeo que dá uma viralizada, aí o cara, quem é esse fulano aí? Meu amigo, você acha que você tá me atacando ou você tá se desmerecendo? Assim, eu tô eleito. Algumas pessoas me conhecem. Aí eu já tô no meu 4º ano de mandato. Aí o cara vem dizer, é um desconhecido. Talvez você que acompanhe um pouco de política. Porque a quantidade de vezes que eu já apareci no RJTV, já apareci no Globo... Eu não tô dizendo que ninguém tem obrigação de me conhecer, não. O ponto não é esse. Mas assim, você não acompanha. 4% da população carioca te conhece, né? E vai votar em você. Exato, a gente pareceu bem na pesquisa, mas assim, às vezes a pessoa acompanha pouco a política do Rio de Janeiro e aí depois fala, meu Deus, a cidade tá o caos. Isso não cai da além. Né? Os nossos governantes, eles não descem de uma espaçonave e sobem a escada da prefeitura do Rio de Janeiro. Eles foram postos lá para essa mesma população. Então, acho que a grande dificuldade que a gente tem para fazer o Rio ter jeito, eu acredito que tem, é o carioca passar a votar melhor. A tarefa é fácil? Não é fácil. É um trabalho grande de conscientização, participar de podcast, escrever livro, escrever no jornal, que é um trabalho que eu faço continuamente. Conscientizar mais pessoas. É fácil? Não é. Não é mesmo. E se tratando de Rio de Janeiro, que... Enfim, o outro lado de lá é bem forte aqui, né? Alguns lados de lá, né? Você tem alguns poderes paralelos. Exato. Então... é verdade, né? Não só alguns poderes paralelos e algumas ideologias perversas também para a nossa cidade. Né? Então... E tem aquela discussão que o Rio de Janeiro, desde que deixou de ser capital, né, ele não conseguiu se reinventar, né? Ele não conseguiu... O carioca em si, ele fica ainda muito com essa mentalidade de... esperar do setor público, esperar as coisas caírem do céu, esperar aquela figura de cidade capital, ao invés, por exemplo, São Paulo, que foi lá, se reinventou, trouxe negócios. A gente não consegue gerar negócio no Rio. Quando você pensa agora, um universitário que se forma, enfim, ele pode arranjar um emprego aqui no Rio por 1 ou 2 anos, mas, cara, se o cara quer construir uma carreira, ele vai ter que ir para São Paulo. Ele vai ter as oportunidades estão muito concentradas em São Paulo. E eu não entendo por que o Rio
ou enfim, pode até estar melhorando os resultados, eu não sei, mas essa percepção, por que o Rio não consegue trazer mais negócios pelo peso que o nome que o Rio tem, né? Não sei, ou posso estar errado nisso, né? Eu concordo com você, o Rio perdeu a sua capacidade de inovar, imaginar que aqui é a cidade que criou o Rock in Rio, Verdade. que é o maior festival do Brasil, mas beleza, isso foi na década de 80, e de lá pra cá? Em São Paulo você teve agora a criação do The Town, você tem o Lollapalooza, você vai ter vários outros festivais, e qual é outro grande festival que a cidade do Rio de Janeiro está emplacando para o mundo? Você vai ter, grandes indústrias surgiram aqui, mercado financeiro. Quais são hoje as duas maiores bancos corretores do Brasil? XP e BTG, fundados por cariocas, mas hoje estão em São Paulo. Sim. Você vai para a advocacia, que é a minha área, você vai pegar os 10 maiores escritórios do Brasil, a ampla maioria criados por cariocas, mas estão em São Paulo. Então, o carioca, ele já foi inovador, ele já foi a liderança do Brasil na cultura. Aí você vai pegar a cultura, MPB, né? Ou você vai pegar, vários dos músicos mais famosos da história do Brasil, cariocas. Mas hoje, nos últimos 10 anos, qual é a grande produção musical carioca? Ou será que o Rio de Janeiro está sendo atropelado pelo sertanejo, né, do interior do Brasil? Essa é a realidade. Então, você vai pegar nos mais diferentes segmentos, na indústria que o Rio de Janeiro já liderou, hoje ele vai mal. Na capacidade de comércio também, grandes empresas varejistas, né, setor de mercado financeiro, já liderou. Hoje está para trás. Né? Ser referência, a gente falou, São Paulo hoje tem carnaval de rua quase tão grande quanto o do Rio de Janeiro. Sim. São Paulo, né? São Paulo. Vamos lá. A qualidade é meio duvidosa, né? A qualidade não. Mas assim, de movimentação, sim, de público, e comparar o que era 15 anos atrás... O Instagram do caralho. Exato. Assim, então, assim, na gastronomia, São Paulo decolando, Rio de Janeiro vai muito bem, mas assim, a questão é que a gente não está abrindo novos frontes. A gente está sobrevivendo dos frontes das qualidades que nós criamos no passado. Aí o Rio de Janeiro vai fazer agora uma tirolesa no Pão de Açúcar. Aí judicializa, a Associação de Moradores é contra, e o Pão de Açúcar não consegue fazer o que poderia ser. Foi barrado? Foi barrado. Aí você fala, é o carro que o carioca ia inovar. Eu tenho a sensação também de que o carioca, ele próprio se afunda. Sim. Porque hoje não deixariam colocar o Cristo em cima do Corcovado. Sim. Não deixariam fazer o bondinho, falar, vai destruir a paisagem. Sim, boa parte do que a gente já fez no passado, que foi incrível, que hoje né, o que mantém o Rio de Janeiro incrível como ele a gente não deixa fazer. O aterro do Flamengo inteiro, ele é um aterro, ele não existia. E hoje todo mundo vira e fala, nossa, que parque maravilhoso. Na minha opinião, o melhor parque da cidade, o mais democrático, o maior, mais estruturado, que melhor funciona, apesar de ter um potencial para ser ainda melhor. Hoje, se alguém fosse falar, a gente vai aterrar isso aqui, eu falar, não, proibido, não pode de jeito nenhum ter manifesto, gente abraçando, né, a água, sei lá, e umas coisas vir e falar, cara, o aterro é incrível. Sim. Então também o carioca ele criou uma mentalidade muito atrasada. Sabia que, já percebeu que na Urca não tem hotel? Verdade, né? A gente não tem hotel nenhum, né? Agora você me fala, a Urca, embaixo do Pão de Açúcar, é um dos bairros com o maior potencial turístico do Brasil. Sim. E ela não tem nenhum hotel, porque a lei proíbe, por pressão da Associação de Moradores da Urca, que tenha hotel na Urca. Roberto Carlos vai ficar incomodado. O carioca tá ou não tá se afundando? Você fala, cara, você pega o seu bairro mais turístico e você impede que ele tenha hotel. Sim. Uma coisa, eu não tô dizendo, a pessoa, mas ali se construísse um prédio Ibis, ia destruir a paisagem. Não tô falando isso. Sim. Vamos pegar uma mansão e vamos fazer um hotel boutique de 10 quartos, como a mansão que é. Hoje tem vários hotéis pelo mundo que são assim. Não pode. A questão é que não pode tirar o alvará de hotel. Entendi. Não pode tirar o alvará de hotel. Não é o prédio de hotel de 10 andares. Você poderia pegar uma mansão e fazer ali um hotel boutique. Sim. Mas o alvará de hotel não sai na Urca. Não sai. É proibido por lei. Isso é a pergunta que eu ia te fazer. Beleza. O nosso ambiente de negócio é bom no Rio de Janeiro comparado a outras cidades? Não é. Tecnologia, enfim. Não é. Você vai tirar um alvará em São Paulo, você vai pagar 300, 350 reais. Você vai tirar um alvará em Minas Gerais, você vai pagar 600 reais. Você vai tirar um alvará na cidade do Rio de Janeiro, é 1.100 reais. E eu tô falando por uma coisa automática. Tipo assim, eu vou abrir uma consultoria de imprensa. Eu vou ter que rodar aqui uns contratos, vou abrir uma empresa de comunicação. Alvará automático. Tipo assim, não tem uma pessoa por trás. Você não precisa levar tudo no sistema lá. Sim. Aí vem lá o boleto, 1.100 reais. Você fala, isso quando o sistema funciona, que ele vive dando problema. Sim. Sai do ar, o sistema não funciona direito. Mas quando ele funciona, ele vai te mandar um boleto de 1.100 reais. Se você precisar alterar o endereço, minha empresa mudou de endereço. Você vai lá falar, correção de endereço. Ele te cobra de novo 1.100 reais. Sério? Como se fosse um novo alvará. Que isso, cara. Exato.
É absurdo, então. Então, assim, isso é um exemplo, mas eu posso te dar... De vários, né? De vários. O ISS na cidade do Rio de Janeiro é mais caro que o ISS de São Paulo, de Belo Horizonte, de Curitiba, em vários dos setores. Aí, quando você vai discutir aqui reduzir o ISS, a prefeitura não topa, porque ela vem falar, não, eu preciso arrecadar. Preciso arrecadar. O IPTU do centro, cara, o centro está detonado, né, e completamente esvaziado. Sim. E a prefeitura não reduz o IPTU, ela continua com valores de 2016. Entendi. Os proprietários de imóveis vêm falar, Pedro, o meu imóvel hoje vale metade do que valia em 2017. O IPTU tem que cair. Verdade. Porque o IPTU é proporcional, a prefeitura se recusa. Não, é esse IPTU. Mas como é que faria para cair? É você atualizar o valor, porque o IPTU ele é calculado pelo valor da avaliação da prefeitura. A prefeitura teria que reavaliar o que ela faz de tempos em tempos, só que aí ela está segurando do centro, porque ela sabe que se ela reavaliar o centro, ela atualizar, vai perder receita, vai diminuir. Porque o IPTU ele é um percentual do valor do imóvel. Entendi. E como é que tá essa questão do centro, de revitalização e tudo mais? Você é muito ativo nessa parte, né? Muito ativo. Primeiro que o coração é a alma do Rio de Janeiro. Sim. É uma capital, um centro da cidade que já foi a capital do Brasil. Então, é um centro histórico do Brasil. Já foi, inclusive, capital de Portugal, o Rio de Janeiro. É verdade, né? Então, assim, a nível arquitetônico, nós somos uma das 3 cidades reconhecidas como patrimônio da arquitetura mundial. Então, assim, não é pouca coisa, a gente realmente é incrível. Você pega, cara, um Real Gabinete de Literatura Português, aquilo é um esculacho a nível mundial. Sim. É uma referência para o mundo. Eu tive a oportunidade de estar no Japão, a convite do governo de lá, e uma japonesa que era nossa guia, ela falou, eu quero muito conhecer o Rio por causa de um lugar, mas não estou lembrando o nome. Aí eu, Pão de Açúcar, né? Sugarloaf. Ela, não, é o Cristo Redentor. Ela, não, parece Hogwarts. Aí eu, Real Gabinete de Literatura Portuguesa. Eu mostrei a foto. Ela, isso, eu vi no vídeo, incrível. Sensacional. Falei, caramba, cara, olha a força disso. Mas esse lugar hoje está muito esvaziado. Por quê? O Rio de Janeiro perdeu empresas, as empresas foram embora, boa parte delas do centro da cidade. Foram para outros estados, ou vieram para a Zona Sul por causa da segurança, ou da insegurança, na verdade. E a cidade do Rio de Janeiro proibiu construções residenciais no centro do Rio de Janeiro durante 30 anos. Era proibido. Nossos poder público genial, né? Então, hoje, o que a gente está tentando fazer para recuperar o centro é uma mistura de lançar moradias, autorizar que esses prédios antigos comerciais se tornem moradias. Tem 14 prédios hoje em obra dessa reconversão, de transformar de comércio em residencial, mas é um processo lento, ainda com muita resistência. Oi? É por prédio esse processo? Cada prédio, porque é a decisão do dono do prédio, né? Não, mas já foi resolvido os 30 anos, já. Isso já está autorizado, tá. Mas a gente teve que criar uma legislação para incentivar essa troca, porque é muito difícil. Então, por exemplo, prédio residencial exige garagem. Prédio comercial não tinha vaga de garagem, agora tem que trocar. Prédio comercial, você não precisa... A norma de incêndio é diferente de residencial. Não precisava ter gás. Prédio residencial precisava ter gás. Então, assim, tem várias coisas da legislação que a gente precisou atualizar. E aí, corrigindo isso, começou a ter lançamento de prédios residenciais no centro. Hoje, se você quiser comprar um prédio residencial, um apartamento residencial no centro, você consegue, o que antes você não conseguia. Era muito, muito, muito raro. E o outro lado é essa busca por atração de empresas. Mas que, na minha opinião, a prefeitura é muito tímida, porque se recusa a debater o IPTU e o ISS, que são 2 das principais cargas tributárias que a gente impõe a esse empreendedor. Entendi. Mas a previsão agora, pelo menos, avançou, né, no centro, né? Não, tá avançando. Saiu, né? Eu peguei também a recuperação da pandemia, né? Porque eu fui eleito em 2020, tomei posse em 2021. Ainda pandêmico, né? O início da vacinação. Então, cara, aquele ano o centro estava morto. Sim. Morto, assim. Completamente morto. Agora eu vejo que cada ano, assim, vai melhorando. Mas, assim, ainda é muito aquém. Pô, eu fui estagiário de escritório de advocacia em 2011, 12. Cara, o centro entupido, né? Foi o auge de ocupação do centro da cidade do Rio de Janeiro. Aquele pré-Olimpíadas, o sonho, Rio de Janeiro vai dar certo. Depois veio a porrada, né? Mas uma dúvida, a Barra tem atraído empresas, escritórios também? Ou não? Cara, atraiu no passado, hoje em dia também não. Você vai pegar ali o início da Barra, sim. Mas, o centro metropolitano é muito micado. Você vai lá, cara, loja a preço de IPTU, condomínio. Entendi. Então, hoje, não há uma demanda por novos... Assim, qual novo prédio comercial que vem sendo lançado na Barra? Se você quiser alugar uma sala na Barra, você aluga, sem maiores problemas. Entendi. Você já tem um estoque ali disponível. Tem um estoque bem disponível. Não, legal. Então, falando de... Agora, eu queria tratar outro assunto, cara. Trazer a tragédia do Rio Grande do Sul pra cá e a gente falar, debater... Aquilo era... Enfim. Se aquilo era, de fato,
previsto, se isso foi uma nova realidade que a gente está tendo que encarar, e o que no Rio de Janeiro, como é que a gente está nesse sentido de enchentes, de estrutura para aguentar desastres? Queria que você falasse um pouco do nosso Rio de Janeiro nisso. Do que eu acompanhei do Rio Grande do Sul, né, não estava previsto exatamente aquilo, mas teve alertas, né, de que, olha, tem uma chuva em potencial muito forte, ano de El Niño, as coisas estão meio distorcidas para mais, né, então é mais quente ou chove mais, é tudo multiplicado, tudo potencializado. É um ano atípico, mas ao mesmo tempo eu acredito sim que isso vai se tornar cada vez mais comum. Não tem sido só no Brasil, no mundo todo, né? É pico de calor na Europa, pico de chuva na Ásia, pico de frio no lugar frio. Tudo está acontecendo, né? Desastres climáticos. Está tendo mais tornado, mais seca, mais maremoto, mais terremoto. Então, assim, tudo me parece, sim, eu acredito, hoje eu levaria em conta, sendo gestor público, de que o Brasil e o mundo está mais sujeito aos efeitos das mudanças climáticas. Isso me parece muito certo. E no caso do Rio de Janeiro, enchentes é um dos principais deles. Então, nós temos sim que investir. Se o Rio de Janeiro tivesse tido a quantidade de chuva que teve no Rio Grande do Sul, a gente teria passado por uma situação similar. Porque foi bizarra a quantidade de chuva que teve lá. Graças a Deus, o Rio de Janeiro ainda não passou por isso. Mas não está preparado também. Sim. Então, temos que fazer investimentos. E é difícil para o mundo da política, o político resiste a isso, porque a população também não valoriza, até ter o desastre. Então, se você começa a gastar muito dinheiro com obra geotécnica, né? Que nem você passa assim numa linha amarela, você vê o morro cheio daqueles uns quadradinhos. Cara, aquilo ali são estacas, né? Que entram no meio da montanha, você coloca aquele cotoco na frente para você saber o que tem ali. Cara, e isso impede que aquele morro desmorone. Só que enquanto ele não desmorona, é dinheiro que você botou ali pra pessoa, tipo assim, isso não melhorou em nada a minha vida. Sim, é dinheiro em prevenção de desastre. Até acontecer o desastre, é dinheiro jogado no lixo. Né? Então você vai ver assim, o Japão, a quantidade de dinheiro que eles botam, até acontecer alguma coisa, que não tá servindo pra nada. No dia que acontece um grande desastre, né, as pessoas percebem a diferença daquilo. Ou, o melhor, na verdade, nem é um desastre exatamente por causa da estrutura que foi criada. Sim. Aí a pessoa pensa, até que não foi tão ruim assim. Não foi tão ruim assim porque a gente colocou muito dinheiro aqui. Senão teria sido, sim, muito, muito, muito ruim. Então, esse é o dilema que a política tem, e não justificando. Na minha opinião, tem que botar disso. Mas a população tem que valorizar. Você tem que falar, olha, eu investi tanto de dinheiro em drenagem de rio, né, que eu tirar o fundo do rio, né, a areia que vai se acumulando, o lixo que vai se acumulando, por quê? Esse rio passa a ter maior profundidade. Quando chove, esse rio ganha maior capacidade de absorção de água. Só que, enquanto não vem essa grande chuva, eu tirar a areia do fundo do rio, pra pessoa, meu amigo, o que isso melhora na minha qualidade de vida? Sim. Era uma água que ia entrar na sua casa, e agora vai ficar no rio. Não, e eu já vi que o Rio de Janeiro em si trata muito mal os rios do Rio de Janeiro, né? Que a gente tem muito rio por baixo, aterrado, enfim, que poderia ter sido explorado, não poderia ter sido fechado, talvez, poderia estar aberto igual outros países como Urbanista, tipo uma área mais aberta e tal, e não tratado, né? Enfim, jogando na Baía de Guanabara direto, 100%. E aí tem outro ponto também, que é interessante, que não é só também a questão dos rios. Na época que teve a chuva lá no Morro do Bumba, não sei se tu lembra. Niterói. Lá em Niterói. O Eduardo Paes, ele soltou que ele ia tirar toda a parte do Morro dos Tabajaras ali de Botafogo. Sim. Que é em cima. Não tirou. Assim... É uma coisa interessante, mas não foi nem discutido. Não tô falando que seria fácil tirar, o que tal, mas assim... a fala do político ali na hora, às vezes a gente não consegue ter ações depois, né? Depois do desastre, quando a mídia vai deixando de falar do desastre, vai morrendo e tudo mais. Tem um negócio curioso dessa época. Eu era mesário, e aí o Wagner Montes votava na minha sessão, e eu pedi para ele o contato dele para fazer uma palestra lá na faculdade e tudo mais. Ele passou no Nextel dele. Aí passou alguns dias lá, eu fui chamar ele no dia do desastre do Morro do Bumba. Cara, ele me deu um esporro. Ele falou, quem é? Garoto, você tá me ligando essa hora, tudo que aconteceu no Morro do Bumba, eu vou fazer palestra, cara, depois eu falo contigo. Muito bom. Não, mas foi legal mesmo. Bom, acho que é isso. Então, assim, o Rio não tá preparado, né? Em resumo, é isso que você tá dizendo. Na minha opinião, não está preparado. Nós temos algumas obras importantes que foram feitas. Eu tenho a sensação que ninguém está preparado. Esse que é o ponto. É isso também. Ninguém está preparado hoje no Brasil para esse nível de mudança climática. Não vejo ninguém preparado. A gente tem algumas obras importantes no Rio de Janeiro, como aquele mergulhão, o piscinão da Praça da Bandeira, o piscinão da Tijuca. Só que são obras de 10 anos atrás e parou aí.
Sim. Qual é o novo piscinão que a cidade vai criar, né, em pontos de grande enchente? E esse crescimento desordenado que a cidade tem, né, em cima das favelas, na Rocinha hoje constrói em prédio de 6, 7, 8 andares. Os engenheiros estão fiscalizando aquilo? Essa obra resiste a uma chuva pesada? O chão teve a fundação devida? Porque são obras construídas sem fiscalização do poder público. São obras construídas... Quem é o engenheiro que está assinando aquela obra? Ele está fazendo, botando a fundação certa? Está fazendo o reforço certo? Na Moema já caiu o prédio. Sim. Então, hoje, também uma das coisas é essa, esse crescimento desordenado que a cidade tem, sem fiscalização, quando vier essa chuva forte, essa fundação vai aguentar ou esse morro, como o Morro do Buma, vai ladeira abaixo? Hoje eu não sinto segurança disso. Sim. Eu acho muito difícil que alguém tenha coragem de virar falar. Eu tenho a convicção de que os nossos encostas não vão cair com uma grande chuva. Duvido. Nem o prefeito vai falar isso. Entendi. Aí eu tenho 2 perguntas para você. Em relação à favela, enfim, encostas e tudo mais. Existe um mundo ideal, que seria fiscalizar e aferir, deixar só projetos que sejam ok, e talvez seja o que a gente pode fazer. Não sei se nem é responsabilidade da prefeitura ou do governo do estado, mas o que de política a gente poderia, enfim, chegar numa Rocinha e ter um mínimo de controle, um mínimo de urbanismo, alguma coisa nesse sentido? O que está no poder da cidade, ali do prefeito, ainda mais dada a característica do Rio de Janeiro hoje, que é dominado por poderes paralelos e tudo mais. Você vê alguma solução nesse sentido? Vejo várias. As soluções são abordadas de diferentes formas. Né? Então, por exemplo, eu acho que as pequenas favelas, pequenas comunidades, é mais fácil você transformá-las em um bairro popular, um sub-bairro popular, através, por exemplo, construção de prédios, de condomínios. Isso tem exemplos vários pelo mundo. Você pegar, por exemplo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, Chapéu Mangueira e Morro Azul. São duas favelas de 3 mil residências, de 4 mil famílias. Sim. Então, assim, o poder público tem recursos para fazer essa obra e dar condições de todas as pessoas morarem num bairro urbanizado ali mesmo. Ali mesmo. Você pega esses terrenos que hoje são pequenas casinhas coladas umas nas outras e você faz prédios maiores de 3, 4, 5 andares. Essas casinhas vão agregar e você vai ganhando espaço para fazer uma praça, para fazer uma quadra. E, gente, Buenos Aires fez isso. Buenos Aires fez isso. As favelas de Buenos Aires são prédios, né? Exato. Você faz pequeno... Como assim? É a cruzada? De certa forma, no Leblon, é porque ali também deixaram guetizar, mas a cruzada, bem ou mal, ela é uma favela vertical. Sim. Mas ela é muito mais encaixada no bairro do que é um Chapéu Mangueira. Sim. Né? Apesar de o entorno ter ali suas complexidades, um Chapéu Mangueira é muito mais confuso, né, do que é uma cruzada, porque é um prédio. Então a gente poderia fazer esse modelo no Chapéu Mangueira e no Morro Azul, e esses dois morros, de fato, se integrarem ao bairro e virarem como é a cruzada. Tá ali e é um sub-bairro. Outros maiores, a Rocinha, é irreal. Você não vai conseguir produzir, né, 90 mil unidades residenciais. Isso é... O Minha Casa Minha Vida inteiro no Rio de Janeiro, ao longo de uma década, produziu 35 mil unidades residenciais. Então, não tem como. Sim. Agora, você pode fazer um Rio-Cidade, um favela-bairro, como César Maia e Conde fizeram na década de 90, e depois a gente foi copiado por Medellín, na Colômbia, que hoje virou caso para o mundo. Sim. Né? Medellín era uma cidade narcotraficante e hoje é uma cidade funcional. Uma cidade segura, onde você tem, sim, bairros humildes, mas são bairros. Né? Através de processos de urbanização, inspirados no favela-bairro, né? E no Rio-Cidade. Só que a gente deixou de lado esses modelos que deram muito certo na década de 90. Então, essas grandes favelas, na minha opinião, é irreal dizer, vou transformá-las em bairros e construir residência para todo mundo. Não vai. Sim. Você tem que urbanizar, fechar um perímetro, meio que um grande muro, onde é que está terminando ela e está começando a mata. Sim. Dentro do limite, daqui para frente, não mais. E aí você ser muito duro. Defender, vai demolir tudo, não tem como. Assim, primeiro que é uma mentira, e segundo, você vai colocar essas pessoas aonde? Eu vou deslocar para um lugar distante. Já fizeram isso. Cidade de Deus, Vila Aliança, Vila Kennedy. Deu certo? Não deu certo. Então você precisa muito mais urbanizar e qualificar a vida dessas pessoas do que virar e falar, eu vou expulsar, vou demolir. Não. Vamos urbanizar, vamos melhorar a qualidade, vamos fechar esse perímetro e falar, não constrói mais. Aí hoje em dia com drone, imagem de satélite, infravermelho, cara, com tudo, você consegue em 1 minuto descobrir se tem alguém invadindo 1 centímetro depois desse muro. Aí você tem que ser muito duro e além do muro de contenção, não se faz mais nada. Entendi. Sim. Mas tem...
Na minha rua tem nego invadido ali, não é? O problema é esse, assim. O nosso poder público é completamente inoperante. Sim. Agora, tem solução? Tem. E soluções reais que já foram aplicadas em outros lugares e deram certo. Depende de investimento e coragem do poder público. Sim. Tá vendo? Vai cair do além, não vai. Sim, não vai cair. Mas assim, além da urbanização, por que o morador da favela, e aí eu acho que isso é um tópico do morador da favela mesmo, ele é muito carente do Estado em si, não só também da urbanização e dizer onde vai e tudo mais. A gente não consegue agir sem a segurança pública envolvida, enfim, não tem outra forma dos governantes conseguirem agir, porque a segurança pública no Rio não vai ser resolvida enquanto o governo federal não ajudar, eu acho, né? Claro. Ou você acha que não? Enfim, falando de segurança pública no geral, tem solução nisso aqui? Não, falando do primeiro assunto que eu considero fundamental também. Falta creche dentro das favelas, falta ensino integral para disputar esse jovem, né, através do esporte, através da sala de aula, para ele não ir, né, para o crime organizado. Falta emprego. Porque também muitas das pessoas, não todas, tem gente que realmente, infelizmente, ainda que tivesse oportunidade, vai para o crime. Até porque a ampla maioria, na verdade, vai para a rua e busca um emprego. É uma minoria que vai para o crime. Mas também falta geração de emprego. Falta regularizar esses empreendedores, que tem muito na favela. Várias pesquisas já mostraram, né, que um dos maiores sonhos que tem dentro da favela é ser patrão. É isso, tá no funk, né? Existe uma vontade de ser patrão, de ser dono do próprio dinheiro, de ostentar. Né? Então, só que você vai... O cabeleireiro, lá dentro, ele não tem uma licença. Ele não consegue tirar uma licença lá, dentro da favela. Ele não tem um endereço dentro da favela para ter um comprovante de residência para usar, para ter um alvará. Então, você também precisa regularizar e reconhecer que tem uma economia muito grande dentro da favela. Vai perguntar para as lojas americanas, para a Renner, o quanto ela entrega dentro da Rocinha. Tem uma economia ali dentro. Mas você não consegue fazer essa economia de um jeito formal. Então, a segurança ela é fundamental para que esses serviços públicos entrem e as pessoas possam empreender em paz. O Ponto Frio, a Renner, não vai abrir uma loja lá dentro, uma padaria lá dentro, se ela não tiver segurança de abrir o seu estabelecimento. Mas você vai me dizer que não tem cliente por uma C&A, por uma Riachuelo, por uma loja de departamento, por um amigão, né, que vende itens de casa? Sim. Claro que tem, entendeu? Se você abrir um amigão lá dentro, vai ter muito. Vai encher muito, né? Vai encher muito agora. O dono do amigão, ele tem segurança para comprar um estabelecimento lá dentro e fazer a sua loja? Ele tem RGI? Ele vai ter alvará? Ele vai ter um endereço? Hoje não consegue. Então você também deixa aquelas pessoas muito no limbo. Né? Porque você não dá os serviços públicos, nem dá a condição dela gerar emprego e renda. Isso é uma das grandes dificuldades. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver o apoio da segurança pública. Então, o que a UPP fez, né, 10, 15 anos atrás foi muito correto, que é colocar a segurança pública. Só que ela tinha que ter levado, já virou consenso, já virou clichê, mas ela tinha que ter levado junto esses serviços públicos, e não só o serviço público, a regularização do emprego e da renda. Porque se também você abrir uma escola, mas essa pessoa não tem onde trabalhar, não resolve. Você tem que levar tudo junto. Estava vendo ontem um vídeo sobre uma favela que foi urbanizada em Buenos Aires, né? Todos os prédios foram construídos, eles tinham um comércio embaixo, loja embaixo. Você vai no Minha Casa Minha Vida, não tem uma loja dentro do condomínio inteiro. Não tem uma loja dentro do condomínio inteiro. O condomínio lança 800 unidades residenciais, vai morar ali 3, 4 pessoas, é quase um bairro, são 2.000 pessoas, 2.500 pessoas, e dentro do condomínio inteiro não tem uma padaria. Caraca, você vai ter que sair do condomínio para comprar um pão. E aí você vai ver um modelo que o Buenos Aires fez, isso aí, vários prédiozinhos, 3, 4, 5, 6 andares no máximo, e várias lojas embaixo. E aí vai numa loja grande e fala, vamos abrir aqui. Eu sou poder público, vou te ajudar, vou garantir sua segurança. Não vou te cobrar IPTU por 2 anos, não vou te cobrar um ISS por 2 anos, aposta aqui, vai dar certo. E me quebra um galho, inclusive, contrata gente dessa comunidade em troca do IPTU. Contrata gente dessa comunidade em troca de ISS. Vamos fazer aqui um ciclo positivo de geração de renda nessa comunidade. Já deu certo. Mais uma vez, não estou inventando. Nossa, o Pedro teve essa ideia tomando banho domingo de manhã. Não, é estudando e lendo, vendo o que outras cidades do mundo fizeram com a mesma recurso que a gente. E deu certo. Não precisa inventar roda. Tem muita roda boa por aí. Tem muita roda boa por aí. Tem muita roda boa por aí. Não, mas aí quando você entra num ambiente que Tu viu a delação do Lessa lá? Vi, loucura, né? Não, que o cara ia ter um lote irregular aqui, enfim. Esse é Rio de Janeiro, né? Por exemplo, você pensa no setor energético, né, que eu trabalho, como é que tu acha um terreno para construir uma usina?
Dentro da região da Light. É muito complicado, né? Porque a gente tem um poder público dominado. E aí, essa é uma pergunta mesmo de curiosidade. O que você acha que o governo do estado pode fazer? Porque, aí saindo um pouco da sua seara de município, você como Pedro governador, o que você faria para a gente conseguir estancar essa questão da segurança pública, que é a maior sacanagem no Brasil, cara? Isso aqui, em relação aos outros estados, tem muitos estados que tem muita sacanagem, mas aqui no Rio a gente é mestre em dar isso, né? Claro. Enfim. Primeiro, uma limpeza muito grande dentro das forças policiais, porque não adianta falar que eu vou contratar mais PM se uma parte das PMs vão para a milícia. Tá. Não adianta contratar mais policiais civis se uma parte dos policiais civis forem para a milícia. Uhum. Né? Na verdade, eu estou jogando dinheiro no lixo, eu estou até fortalecendo esse poder paralelo, esse crime organizado que hoje se beneficia das forças policiais. Então, o primeiro trabalho é a corregedoria, a troca de comando e você colocar pessoas corretas e éticas nos postos chaves. Tá. E é assim que você vai pegar o caso da Colômbia. Foi assim que a Colômbia enfrentou o crime organizado. O primeiro é de cima para baixo. Entendi. Não adianta, mais uma vez, aumentar a tropa se o comando é bandido. Se o policial bom vai ter medo de tomar um tiro do policial ruim, do policial vendido. Que se ele denunciar o que está acontecendo ali dentro para a corregedoria tá cooptada e vai em cima dele. Sim. E não de quem ele está denunciando. O primeiro passo é esse. Para a gente poder valorizar o bom policial e tirar o policial ruim. Porque esse cara, ele é duplamente perigoso. Né? Porque ele não só está dentro, né, do crime organizado, atacando, ferindo a cidade, como ele está atrapalhando que o braço armado correto do Estado funcione. Então, esse é o primeiro passo, na minha opinião. O segundo é asfixiar as atividades econômicas já mapeadas do poder paralelo do crime organizado na nossa cidade. O clichê deles, o primeiro, ok, tráfico de drogas. Mas hoje já são muitos outros. Vans. As vans, boa parte das vans na cidade, transporte de pessoas. Isso está em vários relatórios da Polícia Federal, são dominadas pelo poder paralelo. Então, você tem que ir em cima disso. Atividade imobiliária, como a gente falou aqui do Rony Lessa, loteamento irregular, construção de prédio, venda de apartamento, venda de casas. Hoje, uma das 3 maiores fontes de renda do crime organizado é a construção civil. Outro, cigarro que vem do Paraguai, vendido, né, em feiras, em bancas de jornais. Roubo de carga. O roubo de carga é escoado na Uruguaiana, na Feira de Acari, que felizmente a prefeitura interviu nisso, mas demorou quanto tempo? Sim. O nome da feira era Roubalto. Mas exatamente, se você tem o roubo de carga, a carga só faz sentido eu roubar a carga se eu tiver onde vender a carga. E aí o cara tá vendendo o pão panko, um pão bisnaguinha, mais barato que o mundial. Fala, meu amigo, o senhor é um fenômeno aqui nessa banquinha, né? Você tá vendendo Kit Kat mais barato que a dona do Kit Kat. Né? Você tá vendendo Coca-Cola mais barato que o Guanabara. Sim. Numa quitanda no meio da rua. Como é que você faz isso? Qual é o seu ganho de escala? Né? Que logística é essa impressionante? Não é logística nem escala nenhuma. Sim. É roubo de carga. Então você tem que asfixiar a atividade econômica para muito além da droga. Porque hoje o tráfico, a milícia já evoluíram para muito além disso. Taxa em cima de comerciante, botijão de gás. Tudo isso, o poder público precisa retomar o controle. Sim. Se não retomar o controle, é uma guerra desigual. Porque o poder público vai estar sempre precisando comprar fuzil, e o cara vai comprar fuzil porque ele está com dinheiro, ele vai comprar fuzil, ele vai armar, ele vai fazer um exército. Você tem que asfixiar esse pessoal. Senão, é uma guerra sem fim. E assim, o nosso judiciário tem que ajudar também, né? O judiciário tem que ajudar, o legislativo tem que ajudar. A gente sabe que existe aí, amplamente discutido na imprensa, deputado estadual indicando comandante de delegacia e comandante de batalhão. Acabou, né? Uma coisa já é ruim, mas você lotear diretor de hospital já é muito ruim. Sim. Agora, lotear delegacia e batalhão, acaba, fecha o Estado. Sim. Entendeu? Fecha o Estado e dá na mão da quadrilha. Toma a chave. Porque a última barreira da civilização, né, e o Estado foi criado para isso, tá lá, né, séculos atrás na literatura, o Estado é criado para prover segurança. A discussão de educação, saúde, transporte, moradia, tudo isso vem depois. Sim. O Estado é criado para garantir segurança. E aí, se ele não garante mais segurança e nós estamos entregando o comando do batalhão para a milícia, para um bandido, acabou. Sim. Não tem mais razão de existir. Rio de Janeiro é um estado complicado. E aí eu te pergunto, trazendo mais para a parte ideológica aqui, o quanto a ideologia de esquerda influencia nesta merda aqui pra gente não andar? Esses comunistas aí.
Desculpa. Afeta muito, a gente vai pegar o Rio de Janeiro, né? É uma cidade que, historicamente, o PSOL é muito forte, por exemplo, né? Elegendo vários representantes. E aí, quando você precisa ter... vamos demolir uma construção irregular. Não, mas é um pobre coitado que tá morando aqui e ele precisa continuar ali. Mas olha só, meu amigo, quem construiu isso não foi um nordestino retirante na década de 60 que botou o saco de areia no lombo e foi lá fazer. Isso aqui é um prédio de 6 andares, construído pelo tráfico, construído pela milícia. Isso aqui financia o crime organizado, isso aqui tem que ir abaixo. Uhum. A gente tem que demolir isso. Aí você vai mexer nas vans. Meu Deus, é a van, é muito importante ali pro transporte do bairro. Vamos lá, beleza. Só que hoje essa van é dominada pelo tráfico. Eu preciso mexer nisso. Aí você vai fechar a Uruguaiana, você vai fechar a Feira de Acarri. Meu Deus, tem trabalhador ali no meio. Concordo, vamos separar o joio do trigo e vamos dar uma licença para quem é trabalhador. Mas hoje o nome disso aqui é roubalto. Isso aqui é escoar carga roubada e eu vou fechar. Uhum. E aí, em todas as causas, tá lá a esquerda, tá lá o pessoal, meu Deus, não pode. Então, amigo, como é que o Estado vai intervir? Como é que ele vai fazer o seu trabalho se toda decisão dura e difícil, a esquerda fica contra? E aí ela diz que é contra a milícia. Só que quando você vai tomar as medidas que afetam a milícia, ela não quer tomar. Porque, faz lá o discurso do arco-íris, bonito, maravilhoso, do mundo, né? Não vai dar. Nós precisamos tomar medidas duras para colocar o Rio de Janeiro no eixo certo. Quando a gente vai falar de captar a empresa para gerar emprego e renda, para que a pessoa não vá para o crime e vá para a empresa, vai estar lá o pessoal. Não, taxem os ricos, mais burocracia, mais imposto. Aí a empresa vai embora, somem 300 empregos, desses 300 desempregados, 15 vão para o crime. Sim. Aí, meu Deus... Esses 15 foram pro crime. Claro, você expulsou a empresa, porque você enche ela de burocracia, porque você enche ela de imposto. Se trouxer a empresa de volta, é mais emprego, é mais renda e menos pessoas no crime. Mas o pessoal tá lá dizendo que o maior mal do Brasil é o patrão. Mas E ele não acha que esse cara tem que ficar na cadeia, né? Ainda tem isso, aí você prende. É um pobre coitado, ele só foi fichado 22 vezes, vamos dar mais uma chance pra ele. Uhum. Meu Deus, o judiciário é muito malvado e vai prender essa pessoa, ela só tava ali roubando 80 barras de chocolate, não teve violência. Aí você teve o caso daquele jovem que foi esfaqueado, né, no final de semana do show da Taylor Swift, em Copacabana, né, o cara foi solto, o bandido, o assassino, foi solto 2 dias antes, numa audiência de custódia. Sim. Porque o argumento não foi um crime de violência, ele só roubou dezenas de barras de chocolate da loja. Foi exatamente. O exemplo que eu dei aqui é o exemplo real. O cara já estava sendo... Ele já tinha passado várias vezes pela audiência de custódia, não era a primeira. Mas o argumento na hora de soltar foi... foi um crime sem violência. Ele só estava roubando barra de chocolate. 2 dias depois, ele enfiou a faca em alguém que resistiu, que reagiu mal na hora. Isso é bizarro. Porque a pessoa tá ali para isso. Eu estagiei nas lojas americanas, na loja da Figueiredo Magalhães com a Nossa Senhora. Tranquilo a loja. Demais. Não, sei lá, no período no meio da tarde, de 3 horas até 4h30 da tarde, é certo. Os moleques todos vão invadir pela Figueiredo Magalhães, vão vir fazendo a limpa na loja e sair na Nossa Senhora. E o segurança não pode fazer nada. Então, é só tentar conter ali, mas vem uns 10, 15 tentando pegar tudo que acontece, chocolate e tudo mais. Mas você puxou um assunto legal aí, cara. Madonna. O que você acha do show da Madonna? O Rio de Janeiro receber a Madonna é incrível, um golaço. Qualquer grande show. Bruno Mars, Taylor Swift, Madonna. Eu gostar ou não gostar da Madonna, pra mim, é irrelevante. Como gestor público da cidade do Rio de Janeiro, como pessoa na vida pública do Rio de Janeiro, eu quero o Rio de Janeiro com grandes shows, recebendo muitos turistas. O segundo debate é, isso justifica o poder público colocar 20 milhões de reais no show? 10 milhões da prefeitura, 10 milhões do governo do estado? Não. Primeiro porque ali o Itaú não ia deixar de fazer o show por causa de 10 milhões da Prefeitura do Rio de Janeiro. Basta abrir aí o faturamento do Itaú. O Itaú ia trazer. A Prefeitura que fez questão de, em ano eleitoral, aparecer como patrocinadora do show da Madonna e ser citada em todos os anúncios de rádio e de TV. E, além disso, exigiu 1.000 ingressos para a área VIP de contrapartida. Está lá no contrato. Que foram distribuídos para quem? Os grandes empresários, os grandes políticos, a panela de amigos do prefeito. Por quê? Porque é ano eleitoral. Essa é a realidade. Agora, o show da Madonna é um golaço para a cidade do Rio de Janeiro. Eu comemoro quando vem o Bruno Mars, quando vem Taylor Swift. Se vier jogo da NBA, se vier jogo do futebol americano, basquete, beisebol, tudo que atrai a turista e movimente a economia da cidade do Rio de Janeiro, eu sou 100% a favor. 100% a favor. Agora, isso não justifica colocar dinheiro público e menos ainda se for porque é o amigo do prefeito
e porque vai favorecer o prefeito. Sim. Se a gente vai botar dinheiro em show, então vamos aprovar uma verba todos os anos. Olha, todo ano a Prefeitura do Rio de Janeiro alocará 5 milhões em grandes shows. Apresentem as ofertas. Agora, na verdade, como é que chegou lá? Chegou lá o empresário, falou, prefeito, eu vou trazer a Madonna, me ajuda aí a fechar a conta. Qual é a governança disso? Qual é o critério de decisão disso? Por que foi ele e não outro? Talvez o outro poderia fazer isso e soubesse que a prefeitura daria 10 milhões. Entendi. Mas não, entendeu? Então, se for para fazer isso, que aprove uma verba no ano anterior e todo mundo saiba que aquilo, ó, tem uma verba de fomento a grandes shows na cidade do Rio de Janeiro. Agora, o prefeito dá na telha dele. Porra, gosto de você. Vamos trazer. Gosto da Madonna. Vem, Madonna. Qual o critério disso? Sim. Da cabeça do prefeito? Qual é o estudo? E ele quer mais agora, né? Agora ele quer fazer vários shows, né? Ah, mas agora no eleitoral ele vai prometer tudo, né? Tá prometendo um parque incrível na região do Porto, tá prometendo que todos os anos vai ter um show nível Madonna na cidade do Rio de Janeiro. Agora no eleitoral, ele vai prometer de tudo. Aí ano que vem, que nem ele falou que ia lá no lado do Tabajara, que ele ia organizar, urbanizar aquilo tudo, não fez nada. Ano que vem ele vai falar, olha, as contas não foram como esperado, a gente tem que encarar a realidade. Aí começa o Somebody Love, né? E o que você pode dizer desse projeto lá do Porto Novo que ele anunciou? Explicar pra galera, né, no fim. Ah, ele anunciou um grande parque, como se fosse um novo aterro, a comparação dele próprio, né? Um novo parque do Flamengo. Diferente, muito Ali na região, exato. Agora, a Orla Conde já é bem grande. Sim. Eu ando muito de bicicleta ali. Eu saio muito da minha casa, né? Vou pelo aterro, cruzo o centro da cidade, vou pra Orla Conde, ali no Museu da Manhã, e vou até o Terminal Gentileza. Sim. Passo por ali. Ali já é uma grande área de lazer. As áreas de lazer são sempre bem-vindas. Mas grandes áreas de lazer, grandes demais, com pouco morador, também resultam em abandono. Nós temos vários parques na cidade muito abandonados. O Campo de Santana é enorme e está abandonado. O Parque Orlando Leite, em Cascadura, é grande, está no miolo da Zona Norte, muitas famílias vão lá e está abandonado. Então a prioridade é abrir um novo parque ali, onde você já tem a Orla Conde e onde você está a 10, 15 minutos do aterro. Sim. Não sei se é a prioridade. Você pode pegar um VLT e é isso. Em 10 minutos você está no aterro. Você vai descer ali no Santos Dumont e você já vai caminhar pelo aterro. É a prioridade? Só que nem ele sabe. Porque o que ele foi precipitado é ano eleitoral. Ele saiu divulgando um projeto que não tem custo avaliado, que não tem projeto básico apresentado, que não tem fonte de financiamento, não tem nada. Então, a gente, na verdade, mesmo discutir ele, é até aliviando da nossa parte. Porque ele pegou uma apresentação de 3D, deve ter visto e falou, porra, bacana, vai bombar faltando 3 meses para a eleição. E tacou no Instagram dele. E pior, tacou no Instagram pessoal dele. Não foi nas redes da prefeitura, ele botou no Instagram dele, pessoal. Fala, não, isso aqui é peça publicitária paga pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso tem que sair na rede institucional da Prefeitura do Rio de Janeiro, não na rede pessoal do prefeito. Ali é o perfil pessoal dele. Existe o perfil pessoal e o perfil institucional. Mas isso é a prova de que ele queria o quê? Capitalizar para ele. Ele não vai mover uma palha disso até o ano que vem. Não tem projeto básico. E aí você falou um ponto interessante aí, que você é um cara que bate muito nisso, a transparência das contas públicas assim, na prefeitura. Como é que tá isso aí? Como é que tá hoje? Eu vejo que você... Horroroso. Não, horroroso. Os sistemas saem do ar a todo momento, as planilhas somem, os processos não são digitais. Até hoje, eu pedi a cópia de um processo, o cara tem que digitalizar, vai lá, vai digitalizando um a um. Aí, às vezes, a folha vem torta, a folha vem virada, vem folha faltando, ou entrega um carrinho. Lá, abre a porta, vem um cara com um carrinho. Vereador, processo para você. Que isso? Fala 2024, meu amigo. E o processo ainda é físico. Isso dificulta muito. Então, assim, a transparência hoje na Prefeitura do Rio de Janeiro, eu afirmo isso e comprovo isso para qualquer pessoa, é uma piada. Uma piada. É horrorosa. Muito, muito, muito. Os sistemas são ruins. Pouquíssimo é digitalizado. O que é digitalizado é cheio de senha para você não conseguir acessar. É uma vergonha, de verdade. Uma vergonha. Eu tenho vergonha da transparência da cidade do Rio de Janeiro. E você, como vereador, pode fazer o quê em relação a isso? Porra, eu fico cobrando, judicializando, vou nas audiências, dou porrada e falo isso aqui tá um absurdo. E eu mostro, mando pra imprensa, fico pedindo cópia dos processos, pego e disponibilizo os processos, monto painéis que ficam no meu site com base nos dados da prefeitura que eu vou coletando. Os dashboards, hein? Os dashboards, cara, eu fico fazendo o que a prefeitura não faz. E tem várias pessoas da imprensa que, para descobrir números da prefeitura, usam os meus dashboards. Né, do nosso mandato, porque é uma piada. Agora, resolver de vez... Pedro, mas isso não resolve. Claro, porque eu não sou prefeito. Né? Quem vai resolver isso é o prefeito. O vereador cobra, mostra o erro, fiscaliza, fica em cima, aprova a lei de transparência. Mas enquanto a gente tiver um prefeito que é inimigo da transparência,
De fato, não vai resolver, mas aí quem vai resolver é o eleitor, na urna, né, escolhendo alguém que tenha compromisso com a boa transparência, com a governança da cidade. E agora me conta, como é que foi essa decisão de vir pré-candidato? Enfim, acabou que agora seguiu outro caminho, mas como é que foi isso? Enfim, qual que você falaria para o seu eleitor? Como é que você ia chegar aqui? Não Claro. pedindo voto, mas... Não, sim, claro. Como é que Até porque eu nem posso. Exato, por favor. Mas eu fiquei 6 meses, né, pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, de novembro até agora o início de maio desse ano. Foi uma experiência incrível. Pude escrever artigos para o jornal, participar de debates, dar entrevista, entrar em grandes discussões sobre a cidade. Pontuei em todas as pesquisas de lá para cá. Cheguei a bater quase 4% numa pesquisa do Instituto Atlas, que é um dos mais reconhecidos do Brasil. Eu tive 3,8%. Na categoria, né, dos mais jovens, de 24 a 34 anos, não dos mais jovens, né, um pouquinho acima, eu cheguei a ficar em segundo lugar. Caramba. Fiquei na frente do PSOL, que historicamente é um partido muito forte na juventude. Eu fiquei na frente, né, dessa candidatura, mostrando muito a nossa força e a pauta que a gente vem trazendo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é uma eleição em que nós temos poucos meses para nos fazer conhecidos. Eu ainda sou muito desconhecido, o que é natural. Meu primeiro mandato, tenho só 33 anos. Para alguém desconhecido, 4% quase é uma coisa excelente, né? Exato, é absurdo, exato. assim. Não, foi um incrível resultado. O resultado foi incrível. Incrível, né? E nós ainda não, a gente não tem um orçamento colossal, porque a gente Sim, é uma candidatura pequena, muito correta, que não fica se envolvendo em coisa errada. Então, a gente não teria orçamento suficiente para se fazer conhecido nesse curto espaço de tempo. Então, o melhor foi dar tempo ao tempo, disputar a reeleição de vereador, ficar mais 4 anos dentro da Câmara, eventualmente, dependendo da votação, até fazer uma disputa de federal, porque dá bastante visibilidade, mas o que a gente percebeu é que como a gente não tem esses grandes orçamentos para nos fazer conhecidos, Sim. o que vai nos fazer conhecidos é o trabalho ao longo do tempo. Então, para isso, a gente precisa de mais tempo, né? E o mais seguro era disputar a reeleição de vereador ao invés da disputa de prefeito. Quando é que começam as eleições? 16 de agosto. Galera, tá vendo aí? Mas, cara, assim, agora uma opinião Tarcísio, que conhece Pedro há muito tempo, acompanha ele ali desde a época da PUC. Uma pessoa com uma posição política sua, e vindo um libertário, né? Um liberal clássico. Um liberal clássico ali, né? Da libertário não gostou muito, não. Um liberal clássico ali. Mostra que tem mudado o cenário do público ali, né? Você tem um caminho, porque a esquerda ela sempre mostrou que ela era totalitária ali, você não tinha outras vozes, e você tem vozes se estruturando e fazendo acontecer, sendo 4% de votos de um ambiente que é tão ideológico ali, muito forte. Você acha que o movimento de um liberal tende a crescer no Brasil? A gente vai conseguir ganhar espaços mais e mais? Porque a gente botou o Bolsonaro na porra do poder por conta de Paulo Guedes, só tava com o Paulo Guedes ali para poder comprar a galera liberal, porque o Milton não é liberal, que liberal é o espelho dele, né? O Bolsonaro não tem a convicção liberal, nunca teve. Lembrando que ele votou contra as privatizações, contra vários dos marcos regulatórios que abriam o Brasil para o estrangeiro. Porque o Bolsonaro, na verdade, ele é forjado na visão econômica tradicional do militarismo. E o militarismo é sempre aquele papo de segurança nacional, das estatais. O Geisel, o ditador, foi um dos caras que mais fez estatais na história do Brasil. Então, a convicção econômica dele não é de um liberal. É o Paulo Guedes que trouxe isso dentro do Ministério da Economia, mas aos trancos e barrancos, né? Cheio de briga, na base da porrada. Mas o movimento liberal, apesar disso tudo, cresceu muito de 2009 para cá. Eu lembro que quando eu comecei a participar das reuniões de 2008, cabia numa Kombi. Hoje em dia, bem ou mal, são alguns ônibus quando você tem um grande congresso. Agora, as pesquisas ainda mostram, o brasileiro, ele é conservador nos costumes e estatista na economia ainda. Então, ele ainda vê mal as privatizações, ele não recebe tão bem o capitalismo, ele acha que isso vai pesar muito no bolso dele. Não é uma coisa muito bem vista. Ele valoriza o empreendedorismo, o pequeno comerciante. Ele fala, o pequeno comerciante é um cara que... Ele não tem essa coisa de que todo patrão é mau. Isso não está na cabeça do brasileiro dentro das pesquisas. Na verdade, ele gosta de empreender. Mas ele desconfia de grande empresário, desconfia do capitalismo e tem medo de privatização. Então, o caminho para um liberal ainda é muito difícil no Brasil. Tanto que o Bolsonaro ele não é eleito por causa da pauta econômica liberal. Ele é eleito pelo conservadorismo nos costumes. Pela pauta dele de aborto, de religião, anti-esquerda. Mas
ele não foi eleito porque ele prometeu o Paulo Guedes. Sim. Né? Não foi isso que elegeu ele. Então, hoje, um liberal... Tem uma galera que parte do público dele... Tem da nossa classe média, que tem um pouco mais tal, mas assim, a força ali era muito mais o conservador nos costumes, né? O Deus, pátria... E aí, liberdade, né? Não como terceiro, mas Deus, pátria, liberdade. Né? Então, até a ordem do que ele coloca já mostra, né, quais são as prioridades. E, claro, assim, Deus é muito importante, a pátria é muito importante. Mas sem a liberdade na economia, as pessoas vão continuar prejudicadas em cima de tudo que a gente falou aqui, na geração de emprego, na geração de renda, de oportunidades, para que elas possam fazer as suas famílias, morar numa boa pátria e preencher os seus objetivos que Deus deu como oportunidades. É uma grande verdade, mas sem essa liberdade econômica, sem a geração dessa força de emprego e renda, né, os outros dois ficam prejudicados. Não, sim. E aí a gente vê hoje um governo fazendo o inverso de práticas liberais à torta e à direita na esfera federal, né? E aí, você acha que isso como vai ser grave para o Brasil nos próximos anos? E aí é especulação aqui, tá? Sim. Como é que você vê o cenário das próximas eleições? Alguém vai conseguir bater o Lula? O que você acha desse cenário nacional aí? Vejo os próximos anos muito ruins do governo do PT, e o Lula está dobrando essa aposta, né, de ser uma Dilma. Ele está mais Dilma do que Lula. Se você comparar com o primeiro governo do Lula, que você tinha um Meirelles, você tinha um bom Banco Central. Agora não, ele está bem Dilma. Trocou o presidente da Petrobras, tirou o Prates, que não era nenhuma maravilha, mas era ok, e botou uma mulher que foi chefe da ANP, da Agência Nacional do Petróleo, na gestão da Dilma, uma visão bem estatista, intervencionista, né, da estatal, tanto que a ação da empresa, cara, foi pro buraco. Sim. Foi pro buraco. Na política externa, horrorosa. Continua amigo de ditadores da Rússia, do Hamas, da Venezuela, de Cuba. O foco não é o que é melhor para o Brasil. São os velhos amigos do Lula. Na economia, continua atacando os empresários, continua querendo aumentar imposto à torta direito. O que o Haddad, a única coisa que ele pensa é imposto, 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 imposto. É taxar a brusinha da Shine, taxar tudo, andou, mexeu, taxa. Coloca imposto que ele precisa bater a meta de arrecadação dele. Sim. Quando você vai falar de corte de despesa, não, aqui não dá para mexer, aqui não dá para mexer. Então, sinceramente, eu não vejo nenhuma boa perspectiva desse governo Lula. Mas estou animado que 2026 dá sim para a direita eleger um bom representante. O que as pesquisas estão mostrando é que o Bolsonaro, ele é o que tem a maior intenção de voto, mas também é o que tem a maior rejeição. Sim. Mais de 50% das pessoas dizem que não votariam nele. E 2022 é a prova disso. O grande dilema é, nós vamos para 2026 com um nome, como Tarcísio, Zema, Eduardo Leite, Caiado, Ratinho, que são governadores muito bem avaliados. Alguém pode gostar ou desgostar de um ou outro aqui, mas eles juntos, hoje, são os governadores melhor avaliados do Brasil. Todos são do centro para a direita e conversam. Daqui pode sair uma candidatura competitiva. Se a gente for com alguém único e exclusivamente porque tem o sobrenome da família Bolsonaro, porque é o Jair, é o Flávio, é a Michele, aí virou uma questão familiar e não uma questão do que é melhor para o Brasil. Entendi. Não, eu concordo. E meu xará tá aí, né? Gosto do Tarcísio ali. E aí uma coisa curiosa, né, cara? Aí tu vai ver os governos, as prefeituras do PT. Como é que estão? Cara, o PT não ganha uma capital, assim, capital relevante, Brasil, força, ganha uma aqui e outra ali, mas não é mais competitivo o nível de capital. O PT tem uma rejeição enorme. Bom, cara, eu tenho uma pergunta para você, Pedro. Que você falou do seu Vasco e o estádio do Flamengo. O que você acha? O estádio do Flamengo do lado do estádio do Vasco, isso é uma boa ideia? Primeiro, assim, como liberal, eu não gosto muito de ficar dizendo que os clubes devem ou não devem fazer. Se tem um bom projeto, preenche os requisitos seja uma transferência potencial construtivo, o licenciamento, e o clube quer fazer, deixa o clube fazer. Tanto que tem muita gente que pergunta, você é a favor do Flamengo construir um estádio? Sim, eu não sou a favor nem contra. Assim. O Flamengo quer construir um estádio? Então, ótimo. O que ele precisar, eu não vou defender que existe uma burocracia para atrapalhar. Sim. Não, tem uma burocracia que está atrapalhando? Vamos resolver. Tem alguma questão que está travando? Vamos resolver. Assim como um empresário grande que quisesse investir no Rio de Janeiro, eu falo, o que está travando ele de trazer esse investimento? Porque quando o Flamengo constrói um estádio, é investimento. Eu vejo como uma empresa
fazendo um investimento. Porque construir um estádio, ela vai botar o quê? 400 milhões, 500 milhões? Um estádio que vai atrair turista, que vai trazer flamenguista do interior inteiro, que vai movimentar um bairro. Então, se o Flamengo quer fazer, meu amigo, ótimo. Se o Botafogo quiser construir um pequeno estádio em General Severiano, ótimo. Se o Fluminense quiser reformar Laranjeiras para sediar pequenos jogos, ótimo. Sim. São empresas, sejam elas... não, mas Pedro, não é uma empresa, é uma associação. É iniciativa privada, né? Sociedade civil, seja lá o que você prefira chamar, né? Querendo fazer um investimento. Então, meu amigo, vamos cumprir a legislação. Se tiver alguma trava boba, desnecessária, que não faça sentido, vamos resolver essas travas. E desejo sucesso aos clubes que queiram fazer suas reformas. E o seu Vasco, como é que tá? Agora vamos falar de Vasco aí. Pô, cara, agora foi... A gente classificou pro Fortaleza, eu tava no jogo, né? Desesperador, jogo pra cardíaco. Né? 1x0, 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, vai pra pênalti. No quinto pênalti que resolve. Então, uma coisa... nossa, desesperador, mas... Pra quem vascaíno não tá acostumado, né? O coração já se acostumou que todo jogo é esse surto, a fase não é boa. Mas vindo aí Felipe Coutinho, Paê jogando bem, Verrete. Acredito que a gente consegue fazer... Nossos 2 melhores ali meias no início do ano se contundiram. Foi o Paulinho e o Jair, nesse maldito carioca, que serve só pra isso, né? Só pra detonar jogador. Você não gosta do carioca? Pô, acho assim, é charmoso, mas, pô, você machuca jogador, não tem premiação, fica jogando umas partidas aleatórias. Eu acho que tinha que organizar melhor o carioca. Aí a Taça Rio é ganhar um turno. Antigamente era assim, era Taça Rio, Taça Guanabara e o vencedor... Agora não, você ganhou o turno, você ficou melhor colocado no turno. Parabéns, você é o campeão da Taça Rio. Isso não faz sentido. ou você não classifica, agora na verdade acho que tá assim, né? Você não classifica, aí você vai disputar a Taça Rio. Então eu acho que o Botafogo foi bicampeão da Taça Rio. Sim. Só que na verdade ele foi campeão da Taça Rio porque ele não se classificou pro Carioca. Você fala, cara, não faz o menor sentido isso. Alguém que não classificou teve bônus sobre isso, né? Não, ele disputa... Quem não classifica, disputa uma taça paralela. Exato. Então, cara, é uma distorção. Então, assim, cara, zonearam o Carioca. Né? O Vasco teve 2 excelentes jogadores contundidos lá, o Paulinho e o Jair. Tá essa briga da 777, que, sinceramente, claramente é uma galera muito estranha de Miami. Tá. Então, se Deus quiser, o Vasco vai conseguir trocar aí a empresa SAF, né, por alguma mais séria. Eu fico vendo o Bahia, cara, investido pelo City. Você fala, cara, por que não foi o City? Por que não foi o Grupo City? Pra 777, quem diabos é 777? Quem são esses caras? De onde vem esse dinheiro? Qual é a governança? Torrando uma nota para trazer... nada contra o Adson, assim, ou o Clayton, mas assim, não vale essa fortuna toda. Pagaram uma nota nos jogadores que são banco, nem jogam direito. Aí eu vi agora contra o Fortaleza, o Clayton lá que veio de Portugal, a gente botou o Ryan, que é da base, pra jogar. Então pra que diabos contratou o cara? De Portugal. De Portugal, você pagou dinheiro pra um cara que é banco pra base. Sim. Então assim, são umas coisas, cara, que não dá pra entender. E falando de futebol, esse mercado de betting, ele todo mundo fala de legalizar cassinos físicos mesmo, né? A gente teve casa de bingo até 20 anos atrás, era legal. O Rio, ele tem alguma conversa sobre isso? De ter cassinos físicos aqui no Rio de Janeiro? Tem uma proibição hoje no Congresso Nacional, né? Uma lei federal, o Brasil não pode ter cassinos. Por conta da esposa do presidente, né? É verdade, tem essas coisas de doido, né, cara? Brasil. E aí, o Rio de Janeiro, claro, se tiver uma liberação disso, o Rio de Janeiro certamente vai ter um dos cassinos, toda a discussão sempre fala disso, porque tem algumas discussões de liberar uma quantidade limitada de cassinos no Brasil. Serem só algumas licenças. O Rio de Janeiro seria uma das cidades a receber. Entendi. Certamente, a gente tem um potencial evidente para isso. E hoje, na minha opinião, a gente está no pior dos mundos. Porque a gente está nesse modelo de que não pode cassino, mas pode bet. O cassino é um gerador de emprego e de turismo, de movimento. Você vai a Buenos Aires, tem cassino. Você vai ao Uruguai, tem cassino. Você vai ao Peru, tem cassino. Cara, o cassino é como se fosse um hotel ali. Sim. Você gera emprego, gera entretenimento, tem um segurança, tem um bar. Ele gera uma economia. A Bet, ela gera uma economia ali da equipe de TI e tal, mas, cara, é uma coisa digital. Sim. Então, se pode Bet... Por que não pode cassino? Se pode o tigrinho, por que não pode cassino? Entendeu? Qual é a diferença? É jogo de azar. Então a gente tá no pior dos mundos. Sim. Porque o cassino que atrai turista, né, e que gera emprego na ponta, não pode. Mas o Bet e o tigrinho, pode. Aí, meu amigo, não faz sentido nenhum. Sim. Então, na minha opinião, eu sou contra ficar proibindo as coisas, até porque, na verdade, a aposta sempre foi permitido. Só que a legalizada é ilegal, a legalizada da Loterge, né, e a ilegal a do bicho. Né? Então, não é, meu Deus, a aposta era proibida. A aposta tá aí há muito tempo, quem quer faz. Agora, o que a gente tem que debater é essa regulamentação para favorecer a economia real, e também colocar algumas travas que, mesmo como liberal, eu acredito fundamentais. Tem pessoas que reagem a isso como vício,
assim como o alcoolismo, coisas do gênero, e quase todos os países do mundo que tem cassino, eles têm, por exemplo, as listas negras. Né? Você não pode entrar nesse cassino porque você é viciado, você já queimou toda a sua renda, você já deviou aqui, você tem vários problemas listados. E eu acho que o Brasil também deveria debater esse limite. Se o cara tem dinheiro e ele quer torrar o dinheiro dele, meu amigo, ok. Também se ele tem pouco dinheiro, ele gasta um pouquinho ali, ele deixa de comprar um cigarro, ele deixa de comprar alguma coisinha ali do dia a dia pra botar isso aí que diverte ele, também, meu amigo, ok. Agora, se o cara tá beirando ali o transtorno de que todo dia ele vai nesse cassino, de que ele pega todo o dinheiro dele, ele tá queimando na bet em 2 dias, eu entendo que é uma visão um pouco paternalista, mas não é para entrar... são alguns limites mínimos. Sim. Porque existem pessoas que comprovadamente, com laudos, inclusive, muitas vezes, né, de médicos, falam essa pessoa tem uma propensão de saúde mental, né, uma propensão química a esse estímulo e ela não vai conseguir se controlar. Não, entendi. E isso é o padrão mundial em países ultraliberais. Os Estados Unidos vai ter. Tanto dinheiro vindo do cassino pro futebol, o que ele pode impactar no futebol de maneira geral, né? A gente tem casos aí, pelo menos de denúncias que podem ter alteração de resultados, alguma coisa do tipo, e com certeza no micro ali, em campeonatos menores, isso aí a frequência deve ser maior, enfim. Cara, a partir do momento que um cartão amarelo ou um cartão vermelho impacta 20 milhões, né, numa casa de apostas e o salário do juiz é de 15 mil reais, 10 mil reais, né, eu imagino que essa conta não vai fechar muito bem, né, porque a conta... Agora, também não adianta botar o salário do juiz, vai botar o quê? A 300 mil reais para ser competitivo, Não resolve por aí também. Por aí, né? Que nem eu falo sempre, o policial, né, que vai pra milícia e vai ganhar... Pô, o cara compra uma BMW, compra uma Mercedes e é dono de uma mansão na Barra, não é porque se ele ganhasse 15 mil reais que ele deixaria de fazer isso. Sim. Porque os 15 mil reais ele continuaria sendo de uma classe média. Né? Então, não é pela disputa só do dinheiro. É claro que boas profissões têm que ser bem remuneradas. Né? É uma distorção já o que o juiz ganha à frente ao que um jogador ganha. Mas ainda assim, a gente vê jogador que ganha 400 mil reais envolvido, né, nesses mesmos esquemas nas denúncias. Alto, né? Então, o juiz ganha 15, ele ganha 400 e os dois continuam envolvidos. Então, não é só isso que resolve. Realmente você tem uma corregedoria muito dura, você tem muita inteligência artificial, né, por trás dessas leituras, vendo desvios de padrão, o que a gente percebe, né, acontece muito. Padrões, que muito suscetíveis, né? Pô, sempre tem um cartão amarelo nesse determinado lance, nessa minutagem, nesse ponto. Hoje em dia, com a inteligência artificial, você consegue perceber padrões que o olho humano, né, não pega. Eu acho que tem que ser uma obrigação investir nisso. Que é como se fosse bancos têm a obrigação de investir em segurança da informação, né? Tem que investir numa boa senha, tem que investir em prevenção a ataque hacker. As bets têm que investir no próprio sistema de segurança delas com relação à governança e compliance frente aos esportes que elas lidam. Não, assim, a bet tem esse lado, né? E a gente tem um lado, talvez, da justiça apurar, né? Mas eu digo, isso, a justiça tem que apurar, mas as bets têm que ser obrigadas a investir nisso. Entendi. Assim como o banco é obrigado a investir em sistema de segurança, ele não pode virar e falar, você tinha 20 mil reais aqui na conta, né? Mas um hacker entrou e invadiu. Não, meu amigo, você é responsável. Não, o juiz se juntou lá com o jogador e fizeram aí uma maracutaia. Não, você é responsável por isso também. Essa maracutaia só existiu por causa do seu jogo. Sim. Isso tem que ser debatido também. Assim como o banco investe em segurança do sistema dele, a Bet tem que investir na segurança, na governança do modelo dele. Sim. Ele não pode virar e falar, isso foi entre o juiz e o jogador. Sim. Não, se o sistema ele investe em detecção desse tipo de coisa... Não, eu não invisto em detectar se esse amarelo foi errado ou não foi, se o resultado foi vendido ou não foi. Nossa, tem que investir nisso sim. Ele também tem que olhar isso também, né? Tem que puxar de culpa. E perceber, né? É que nem Bolsa de Valores. Antes de sair um fato relevante, começa a vender a ação da Petrobras. Alguém vai ter que ser investigado, meu amigo. Sim. Porque do nada começou uma onda de venda de ação da Petrobras e no dia seguinte o presidente foi demitido. Alguém soube. Tá todo mundo apostando que o Tarcísio vai tomar amarelo aos 40 do segundo tempo. Vai lá, aos 40 do segundo tempo, o Tarcísio toma amarelo. Aí você vai olhar, cara, muita gente apostou nisso, muito acima da média. Normalmente são 10 pessoas apostando nisso e tiveram 1.000 pessoas apostando nisso. Isso está fora da média. Isso é um desvio. Sim. Alguma informação foi vazada, algo foi combinado. Exato. Esse é o nosso cenário atual, né, de futebol, né? Mas você tá esperançoso aí com a seleção brasileira? Cara, seleção... Não, sinceramente. Porque a gente tá com uma geração
complexa, né? O futebol mundial, a gente passou anos, como tá no nosso hino, né? Vivendo de berço esplêndido. Então, o nosso futebol é incrível, é maravilhoso, ele vai ganhar naturalmente. A gente, de certa forma, glorificou quem não treina. Sim. É muito bacana, assim, de fato, assim. Acho foda aquela coisa do Romário. Não treino, faço 3 gols, vou pra casa e comendou isso com o técnico do Barcelona, tá? Todo mundo já viu esses vídeos. Mas, galera, isso é um gênio. Você não vai formar uma seleção de gênios todos os anos, revelando sempre gênios. Sim. Você precisa, e o futebol europeu investiu nisso, cara, divisão de base incrível, super competitiva, bons técnicos, levando o jogador com 14, 15 anos da América Latina, da Ásia, do mundo pra lá, né, com ponta, fisioterapia, centro de treinamento. Aí depois vira e fala, caramba, olha a geração francesa. Caramba, olha a geração alemã. Olha essa geração da Espanha. Isso não é coincidência. Vai ver um nível que é a divisão de base do Barcelona, do Real Madrid treinam, e vai ver a do Vasco. Vai ver o CT do Vasco e o CT do Barcelona. Não tem como. Entendeu? É uma triste realidade. O jovem, a gente pode ter um gênio. Só que lá também vai nascer um gênio. Sim. Só que lá o gênio vai ser devidamente peneirado e treinado. Né? Porque o gênio, ele nasce em qualquer lugar do mundo, né? É aleatório. Só que você tem que identificá-lo e treiná-lo. Aqui, infelizmente, com a estrutura que a gente tem, alguns clubes têm excelentes CTs e tal, claro, existem exceções, mas comparar a competitividade, não tem como. E aí o futebol europeu e outros hoje, cara, estão formando divisões incríveis. Sim. E o Brasil vai ficando para trás. Porque, é o drible, é o nosso gênio. Que treinar o quê? Não vai levar nada essa mentalidade. Sim, né? Eu digo. Mas pelo menos agora o mercado está melhorando, né? Abrindo, né, o mercado com as SAFs e tudo mais. Claro, o Brasil vai, enfim, né, captando investimento, o que lá fora se faz há muito tempo. Sim. Né? Agora o Brasil está saindo dessa era do cartolismo, dos cartolas, e entrando na era moderna do futebol, com investimento, com CT, com meta, com rendimento, botando GPS no jogador, vendo mapa de calor. Cara, isso a gente... Nossa, que incrível, meu amigo. Isso está sendo feito há 20, 30 anos lá fora. Sim, né? E a gente aqui... mas o cara fez um excelente drible, tá? Mas enquanto ele correu do campo, ele cobriu as manchas, ele cumpriu o padrão tático. Sim, é verdade. A gente acha bacana o cara furar o padrão tático. Sim, Mas, cara, eu acho que é isso de futebol e eu acho que eu deveria deixar o tempo final que tem para você dar a sua mensagem. Assim, primeiramente, queria agradecer a gente aqui, cara, a sua presença. Eu realmente só fiquei quieto ouvindo, aprendo muito contigo. Que isso, eu que aprendo. É muito importante, é muito legal você estar aqui, quero que você venha mais, tá? E dá seu recado, dá sua mensagem, fala aí pro povo carioca, pro libertário brasileiro, o liberal, para todo mundo aí. Bom, e pro vascaíno, né? E pro vascaíno também. Tarcísio, queria primeiro agradecer demais aí, não só o convite para estar aqui hoje, com a amizade, o apoio ao longo de todos esses anos. Para quem acompanhou, gostou também hoje do nosso bate-papo, do nosso podcast e quer acompanhar mais das minhas opiniões, me segue nas redes sociais, em todas elas, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, @PedroDuarte Rio. Em todas elas eu tô lá, trazendo boas opiniões, bons debates, né, e fazendo do mandato um fórum da cidade do Rio de Janeiro. O que eu digo, a pessoa pode concordar ou discordar de mim, mas ela não pode dizer que eu não tenho opinião. Vai lá conferir que você vai ver isso e acompanha também os próximos episódios aqui do nosso Copacabana Talks. Pedro, muito obrigado. Nada, eu que agradeço. E aí, assim a gente encerra mais o episódio, tá? Um abraço para todo mundo e até mais. Tchau! Valeu, galera!